Olá, meu nome é Jesuíto, sou médico dermatologista no IDTNP e no Hospital Getúlio Vargas também. Fui convidado para fazer uma apresentação da parte clínica da monkeypox, que é uma doença que hoje está chamando muita atenção, né, de toda a comunidade, toda a sociedade. E quero agradecer aqui a confiança que me foi dada pelo professor Carlos Henrique, que me convidou para esta apresentação. Bom, então, monkeypox. Para a gente entender direitinho sobre a clínica, a gente tem que entender o vírus. O vírus era um vírus de DNA, né, como já foi falado em outra aula, e esse vírus, a gente esperava que esse vírus não sofresse tantas mutações como ele vem sofrendo. Então, o vírus, a monkeypox, nos surpreendeu. Primeiro, existe o início com um vírus, né, um clado aqui na região oriental da África. Se a gente imaginar uma linha que passa por Camarões, esse clado do vírus que fica aqui na bacia do Congo é um vírus que tem uma letalidade mais alta, porque as mutações que ele sofreu foi para diminuir a resposta do hospedeiro, a resposta de células T, as citocinas, e assim aumentar a virulência. Mas a ciência descobriu que o vírus que está, né, na parte ocidental desta linha, ali pela Nigéria, Serra Leoa, ela é já um vírus descendente dessa primeira, mas com uma menor letalidade e uma menor virulência. Muito bem. Então, o que foi que aconteceu? Né? Desse vírus, né, do tipo 2, da parte ocidental da África, né, surgiu o que hoje a gente está detectando, que é o subtipo 2B, que é descendente desse subtipo 2, da parte ocidental da África, com uma letalidade menor, né, porque ele nos surpreendeu com muitas mutações, embora seja um vírus de DNA, demonstrando uma alta transmissão, uma letalidade bem menor do que o tipo 2. O tipo 2B, a letalidade é 0,03%. Enfim, uma adaptação ao homem. Bom, para entender a clínica, nós vamos usar esse fluxograma aqui para facilitar. Bom, existem dois tipos de transmissão. A transmissão animal para humano, que é aquela que acontecia muito ali no Congo, naquela região oriental da África, né? Transmitido geralmente por mordida, arranhadura, né, de animais, sangue ou fluidos corporais, porque muitas dessas transmissões que acontecem na bacia do Congo era causada pela caça ou consumo desses animais, que lá era muito comum, e até mesmo oferendas religiosas que eles faziam com esses animais. Bom, então os animais, ele foi descoberto primeiramente, é claro, no macaco, né? Lá no laboratório dinamarquês, por isso que ficou como a varíola dos macacos. Mas depois a gente foi ver que realmente ele é um vírus de roedores em geral, né? E nesses países endêmicos, isso acontecia muito, essa transmissão, é tanto que os alimentos lá de carne desses animais, a recomendação é que devem ser cuidadosamente cozidos antes do consumo, para que não aconteça essa transmissão. Bom, mas a transmissão de humano a humano, o que foi que aconteceu? Bom, a transmissão, as pessoas podem transmitir a doença
enquanto apresentam sintomas, né? Normalmente, entre 2 a 4 semanas. Mas não está claro, né, se as pessoas que não têm sintomas podem propagar a doença. Exatamente ali, quando as pessoas ainda estão bem no começo da infecção, provavelmente elas não transmitem, porque ele não é um vírus respiratório, assim como o vírus da Covid, do sarampo, né, da influenza. Bom, então, essa transmissão respiratória não nos parece importante. A transmissão da monkeypox, ela acontece principalmente por gotículas e não por aerosóis. Se a gente comparar gotícula com aerosol, a gente vai comparar toda a palma da mão como uma gotícula, enquanto que um aerosol seria só o tamanho da unha do menor dedo. Então, a gotícula é uma estrutura pesada, que ali alcança, quando a pessoa está falando, geralmente 1 metro, 1,5 metros, né? Enquanto que o aerosol, ele se propaga e fica no ambiente em suspensão por mais tempo. Então, o vírus da monkeypox, para ser transmitido ali pelas vias aéreas, precisa da gotícula, né? Então, para acontecer essa transmissão, precisa de um contato cara a cara mais próximo. Isso nos orientaria a dizer que a máscara cirúrgica seria suficiente para proteger, já que o aerosol não tem tanta importância. Mas, toda vez que existe um vírus novo, a OMS recomenda que se use máscara N95 até que esclareça tudo. Então, recomendado para trabalhar com a monkeypox é usar máscara N95. Bom, outro meio de transmissão seria superfícies e objetos contaminados. Bom, então, assim, o contato físico próximo, ali com exantema, com os fluidos corporais, com o pus ali daquelas pústulas, o sangue das lesões, as crostas, todas elas têm vírus. Então, isso contaminaria roupas, toalhas, pratos, né? Então, tudo isso, se não for bem lavado, né, seria um meio eficaz de transmissão. Tem até estudos que estão falando que o vírus pode ser que sobreviva no ambiente, numa superfície, por algumas horas, mas, assim, tem que haver assim, um estudo para mostrar se esse vírus que está na superfície fica por muitas horas, se ele vai ficar viável e conseguir replicar. Isso aí já seria outra história. Então, o recomendado é usar, né, toda vez que a gente tem um vírus que o envelope dele, a proteção dele é lipídica, usar o álcool. O álcool, ele consegue destruir aquela cápsula do vírus, né, que é uma cápsula lipídica, então está recomendado que a gente faça a limpeza das superfícies com álcool a 70, ou água e sabão, né, seria suficiente para destruir esse vírus. E o outro meio mais importante nessa epidemia de 2022 seria essa transmissão mucocutânea. Bom, úlceras, lesões, feridas na boca, tudo isso pode ter ali a presença do vírus, que pode se propagar pela saliva, né? E também está ali presente nas lesões e pelo contato, o abraço, o beijo, as carícias, a própria relação sexual, pode ser um meio eficiente de transmissão dessa nova variante. Também, o vírus pode ser transmitido da mãe para o feto a partir da placenta. Isso aí também já está bem investigado. E quem são os acometidos? Os acometidos, como diz esse estudo,
com um grande número de pacientes, 528 pacientes, mostra que são jovens, uma média de idade de 38 anos, homens homossexuais. Então, nessa epidemia, agora de 2022, ela está acometendo mais este grupo. Bom, e por quê? Qual é o problema atual, né, que ela está diferente da monkeypox, né, que existia lá no começo, lá na bacia do Congo? Bom, será realmente que ela é uma doença sexualmente transmissível? Bom, o fato da transmissão mucosa-mucosa ser muito eficiente nesse caso, a presença de muitos casos atípicos com manifestações de primeira lesão, se concentrando no reto, na área genital, na área anal, né? E muitos pacientes, né, sem aqueles pródromos que seriam clássicos, né, criou-se um problema agora no diagnóstico, porque a monkeypox que a gente está vendo não é parecida com aquela monkeypox da bacia do Congo. Ela veio diferente. Talvez realmente ela seja uma infecção sexualmente transmissível, né? E essa profilaxia pré-exposição, a famosa PrEP, né, que muitos jovens usam, né, retirou muito aquela preocupação deles usarem camisinha nos atos sexuais. E isso a gente vê que vem aumentando aí os casos de sífilis também, né, e pode ajudar aí na propagação da monkeypox. Bom, então, a doença é sexualmente transmissível? Sim, ela realmente é uma doença sexualmente transmissível, né? Porque ela precisa ali, geralmente, de uma transmissão de muito contato, incluindo o contato sexual, e ela parece ser eficiente nessa transmissão. No sêmen, nas secreções vaginais, ainda não está bem claro se realmente o vírus sobrevive, mas já existe estudo como este, né, que mostrou o sêmen com PCR positivo, né, em todas as amostras até o dia 19. Então, o sêmen foi coletado, né, foi inoculado em células vero, né, células de cultura, e se verificou o efeito citopático. Então, quer dizer, houve replicação, o vírus que estava no sêmen é um vírus viável. Então, quais são as rotas suspeitas de transmissão? O contato sexual, né, os estudos vêm mostrando que está em primeiro lugar, né? E a pesquisa de positividade do vírus no sêmen se mostrou positiva até o dia 19, né? Superando até, aqui nesse caso desse estudo, a presença do vírus na pele. Bom, e a incubação, né? A incubação desse vírus, né, a gente vai ver desde que o vírus ele entra e replica na mucosa respiratória da orofaringe, os vírus circulam ali para linfonodos de drenagem, né, e provoca aquela viremia primária, onde ele consegue atingir os linfonodos mais distantes, e outros órgãos linfóides, onde começa a acontecer uma replicação. Então, todo esse período, em média de 7 a 12 dias, é o período de incubação. Bom, então, o período de incubação é longo, de 7 a 12 dias, variando de 5 a 21 dias, né? O que favorece muito, toda vez que a gente tem um vírus que tem período de incubação longo, favorece a pesquisa dos contatos, né? Se a gente sabe que um paciente está doente, a gente vai atrás dos contatos dele, dá tempo a gente identificar os contatos, vacinar, para que a gente interrompa
ali a transmissão da doença, né? Durante esse tempo aí de período de incubação, uma pessoa não tem sintomas e pode se sentir bem, né? Então, esse tempo, né, provavelmente não há transmissão da doença, né? Só vai haver quando começam os pródromos, né? Se há transmissão 2 dias antes de começar os pródromos, provavelmente não, porque o vírus aqui da monkeypox não é um vírus respiratório. E a doença vai demorar, em média, de 2 a 4 semanas. Então, até cair a última crosta na pele, né, o paciente vai transmitir. Então, se a gente for orientar o paciente para que ele se isole, a gente vai ter que retirar ele do trabalho, do convívio social por 1 mês. Então, seria um tempo bastante grande, bastante longo. Outra coisa, 5% de todos os infectados são profissionais da saúde. Isso é uma preocupação muito grande, porque os profissionais da saúde estão se contaminando. Antes, né, deles suspeitarem que é monkeypox, eles acabam se contaminando. E a gente vê que predomina jovens, né, menores de 40 a 45 anos, provavelmente, né, porque esses jovens, no caso dos profissionais de saúde, possam, né, se expor ali na hora do trabalho e eles não estão protegidos, né, a proteção cruzada pela vacina da varíola, né, que foi encerrada lá pelo final da década de 70, começo da década de 80. Então, se a pessoa não vacinada entrou em contato com o vírus, você pode ir atrás desse contactante, vacinar até o 4º dia, já que a vacina ela vai fazer efeito aí entre 1 semana, 10 dias, você vacinando até o 4º dia, você vai interromper totalmente essa infecção. Mas, mesmo assim, se você não conseguiu achar o contato até o 14º dia, mas vale a pena vacinar entre 4 até o 14º, vale a pena vacinar, porque mesmo ele tendo a doença, vai ser uma doença muito mais amena, né? Isso aí é a vacina, a Jynneos, uma vacina não replicante, uma vacina moderna que os Estados Unidos mandou fazer, já pensando em uma guerra, né? Uma guerra bacteriológica, então já foi feito, mas só que essa produção não tem em grande escala. Foi feita uma produção dessa vacina, mas pensando numa guerra biológica para proteger os soldados, né? Então, ela não está disponível para todo mundo, mas já existe. Bom, e os pródromos, né? Então, os pródromos vão acontecer quando começa a viremia secundária e o vírus vai atingir tanto a pele como órgãos terciários. E daí começam as manifestações clínicas. Então, nos pródromos, né, o paciente já está transmitindo. Bom, os pródromos se manifesta por febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrio, né? Tudo isso são aqueles sintomas que a gente pode dizer sintomas gripais, né? Que podem durar, em média, ali uns 3 dias. Bom, então aqui nesse estudo, né, em 16 países, a gente vê, né, que as clínicas, né, relatadas foram principalmente as manifestações cutâneas, né, febre, linfadenopatia, né, que é uma linfadenopatia bem dolorosa, às vezes bastante exuberante, né, faringite, dor de cabeça, exaustão, dor no corpo, dor nos músculos, né,
Tudo isso são assim sintomas mais inespecíficos que podem acometer o paciente durante os pródromos. Bom, e as manifestações clínicas? Aí, nas manifestações clínicas, nós vamos para as famosas lesões da pele, né, que são as características, né, porque a varíola, a principal característica é aquela vesícula que vira aquela pústula e deixa aquela lesão bem característica. Então, a lesão clássica da pele, ela evolui em estágios, né, de mácula, pápula, depois vesícula, né? Essa vesícula tem um conteúdo líquido transparente, depois esse conteúdo líquido fica turvo, né, que aí vira pus, aí a gente chama de pústula, e finalmente ele vai criar uma crosta, e essa crosta vai se destacar com o tempo. Então, é uma mácula, só uma mancha, depois surge uma pápula, que é uma lesão sólida já elevada, né? O edema que acontece naquela pele faz um acúmulo de serosidade, então ele forma uma vesícula, né? Depois os neutrófilos vão se aglomerando ali naquele líquido claro e transforma em pus, aí vira pústula. Essa vesícula tem uma característica importante, que é de umbilicar, que é de formar uma depressão no centro da vesícula. Essa depressão no centro da vesícula é exatamente ali o ponto onde acontece a maior quantidade ali de atividade neutrofílica e de fator de necrose tumoral, e acontece por destruir um pouco aquele local, causando uma certa hemorragia microscópica, formando depois aquela crosta hemorrágica, né? E, por fim, evoluindo com uma crosta seca até ela se destacar. Então, a lesão vai transmitir até cair a última crosta. E outra coisa, todas essas lesões da monkeypox se desenvolvem simultaneamente. Então, são todas ao mesmo tempo, como mácula, depois todas se transformam numa pápula, depois numa vesícula, depois numa pústula, todas ao mesmo tempo viram crosta e caem. Né? Não é como na catapora, que as lesões têm um polimorfismo, enquanto uma está no estágio de vesícula, outra está em crosta e a outra ainda está começando a se formar. Não, aqui tudo aí acontece simultaneamente. Né? A gente vê pacientes com só pústulas, só vesícula, né? Aqui só pústula, né? Aqui ainda está na fase de pápula virando uma vesícula, né? E aqui na fase de crosta. Então, todas essas fases, mácula, pápula, vesícula, pústula, crosta, têm um tempo de duração e a evolução delas é progressiva e simultânea. Bom, mas a gente vamos chamar a atenção para fazer uma diferenciação da monkeypox que acontecia na bacia do Congo, né, que é o tipo 1, né, do clado 1, que acontecia principalmente concentrado com lesões no rosto, que tinha uma evolução centrífuga, né, se concentrando depois nos membros e, finalmente, nas extremidades acrais, as mãos e os pés. Então, aqui está uma criança na bacia do Congo, acometida, né, pela doença, e a gente vê a concentração de lesões no rosto, nas mãos, né, que são bem características lá na bacia do Congo. Mas, na epidemia atual, que acontece agora com esse clado 2B, é diferente, né? A gente vê lesões em área genital, lesões anorretais, lesões na boca, e nem sempre essas lesões são disseminadas, né? Apenas, às vezes, algumas lesões, né? Ou então uma única lesão, a gente pode ver casos exuberantes e casos também, né, com lesões tão discretas, né, que a gente pode confundir com outras doenças mais limitadas. Né? Então, e nem sempre aparece nas palmas e nas plantas, né, como é bem característica daquele que acontece lá na bacia do Congo. Bom, então, antes do surto de 2022, a febre, linfadenopatia eram muito comuns,
e agora nem sempre elas acontecem. Bom, então aqui no estudo, a gente está vendo aqui também os sítios, né, das lesões. A gente vê que a área anogenital predomina, seguido depois da face, né? E se a gente for ver qual é o sítio mucoso acometido, a gente vai ver que a região anogenital, somente a região anogenital, o acometimento foi bem superior nesse estudo, comparado, em segundo lugar, com o acometimento orofaringiano. Parece que aqui as mucosas são mais acometidas. Neste outro gráfico, a gente está vendo aqui homens que fazem sexo com homens com que são receptivos, né, na relação sexual, a gente vê que predomina aqui as lesões genitais, né, e a proctite, né, com um período de incubação bem mais curto, né, parece que ali a via de transmissão parece ter uma importância na gravidade, né, e na velocidade com que acontece a clínica. Neste outro, homens que fazem sexo com homens, mas sem aquele intercurso receptivo, a gente vê um pouquinho mais de demora no início, né, do período de incubação, mas um período de incubação um pouquinho mais longo, aliás, e áreas, lesões genitais com muito menos proctite, né? E aqui em pacientes que não são homens que fazem sexo com homens, também tem área genital numa menor quantidade. Bom, então, com isso, a gente foi encontrando, né, cada vez mais relatos de pacientes nas próprias redes sociais que colocavam lá a evolução e que isso ajudou a gente entender melhor e também se familiarizando com essas lesões. Esse aqui é um ator lá americano, um ator pornô gay, ele colocou as lesões e datou aqui para a gente ter uma evolução, né, de como começou, as lesões foram virando vesículas, posteriormente pústula, ela foi umbilicando, né, formando aquela lesão central mais profunda, né, onde foi acontecendo ali aquele escurecimento da lesão, foi criando uma crosta, no início uma crosta mais úmida, e a crosta foi secando até cair e deixando assim uma pouca cicatriz hipocrômica, né, sem muita destruição local. Bom, então esse aqui também é um caso de relato de literatura. Você vê aqui a vesícula que umbilicou centralmente e a crosta começa lá pelo centro, onde acontece uma maior ação neutrofílica e de fator de necrose tumoral, né? Esse paciente tinha lesões no rosto, lesões na cavidade oral aqui, né, lá atrás, no palato mole, pegando um pouco a amígdala, e também na região genital. Né? Esse outro caso aqui também, do mesmo artigo, as lesões aqui na base do pênis, na região pubiana, e essas lesões são muito dolorosas. Os pacientes reclamam muito de dor e também de linfadenopatia, né, na região, principalmente a região mais próxima das lesões. Então, ele tinha lesão também aqui na língua, nas mãos, no tronco, né, vesículas também na região perianal e no lábio. Bom, este outro paciente, que já é do Rio de Janeiro, que foi apresentado no live, ele tinha lesões aqui no corpo do pênis e muita linfonodomegalia dolorosa. Né? Este outro caso também, lá do Hospital São Lucas, vesículas na região perianal e também na boca, né? Testado positivo, comprovado pelo PCR. Este outro caso também deles, lesões ao redor da boca, ou como uma lesão típica, ela parece um alvo, né? Porque a vesícula umbilica, forma essa área central mais profunda, e é dela que começa a destruição ali da epiderme, e por fim acaba levando à formação da crosta. Lesões na base do pênis, e essas lesões na base do pênis,
nos faz pensar que, mesmo os pacientes que usam camisinha, a camisinha não vai proteger, porque a contaminação acontece também na base do pênis. Então, camisinha não é o meio eficiente de se proteger da monkeypox. E lesões aqui perianais. Esse caso é nosso, é do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, o paciente é HIV positivo, que voltou do Rio de Janeiro, teve os pródromos com febre, linfonodomegalias dolorosas e várias vesículas. Ele chegou já no estágio de vesículas umbilicadas, aliás, pústulas já, né, com conteúdo purulento, né, tinha também no nariz, aqui no canto da boca. Eu coletei o exame dessas lesões. No ato da coleta, ele reclamou muita dor, né? Ele disse que as lesões são muito dolorosas, né? Bom, esse outro caso aqui também é do IDTNP. Esse caso aguarda o PCR, então é um caso que a gente tem como um caso suspeito, provável, né? As vesículas da região perianal e também nas mãos, nos lábios de uma criança de 10 anos de idade, HIV positivo, filho de mãe HIV positivo, que moram sozinhos. Então, nesses casos aqui, a gente tem que ficar atento também com a possibilidade de abuso, né? Abuso, porque também ela pode ter se contaminado por essa via de contato sexual. Este outro caso aqui, de internet, esse caso a gente vê a quantidade de lesões na base do pênis, né? E aqui também pegou ali a glande. Bom, e a gravidade da doença, né? Bom, a gravidade da doença, se ela vai ser muito grave ou ela vai ser mais leve, vai depender da saúde inicial do indivíduo e talvez também da via de exposição, né? Porque, por exemplo, a retite, um contato muito próximo com a quantidade de carga viral muito grande na mucosa pode ser importante para os sintomas, né? Então, as condições de pele do paciente também vai ser importante. Se o paciente é um portador de dermatite atópica, um paciente eczematizado, que tem a epiderme que não é íntegra, né, ele vai facilitar a disseminação desse vírus pela superfície da pele e vai ter lesões muito mais graves, né? Então, o risco também vai ser maior em crianças menores de 8 anos, isso aí já era constatado lá na bacia do Congo, né? E parece que as crianças têm uma imunidade mais imatura, gestantes também e imunossuprimidos. Então, as complicações geralmente são encefalites, a gente vê aqui no caso do americano, né, com hipercaptação aqui na ressonância, na parte do tálamo e na parte temporal também. A proctite, né, que é muito comum, as lesões orais, né, que levam à disfagia, principalmente as linfonodos, que pode chegar até a provocar quase uma obstrução da parte respiratória, celulites, já que são por infecções secundárias das lesões, pneumonias, abscesso, obstrução de vias aéreas pelos linfonodos, ceratite, né? Cicatriz na córnea também é uma complicação que a gente tem que dar bastante importância e intervir, né, prontamente. Bom, então, a retite, né, que é muito importante, com fezes purulentas, ensanguentadas, dor retal, sangramento, né? As lesões são muito dolorosas, né? Até a fase de cura, quando se tornam pruriginosas, né? No final. Os sintomas prodromais, né? Prodromais são febre, calafrios, linfadenopatia, mialgia, né? Também pode ser uma complicação, pode ser uma gravidade, já que eles podem chegar de maneira muito importante, muito debilitante, e sintomas respiratórios, como dor de garganta, congestão nasal, isso pode ser também
uma complicação dessa doença. Bom, outra complicação que a gente vê é o edema peniano. Isso não está bem relatado na literatura ainda, mas já existem várias fotografias com edema peniano, né? Parece um edema bastante importante. E aqui, quando revirou o prepúcio, foi encontrado também lesões na glande e no corpo do pênis. Então, é outra complicação importante. E a monkeypox em pets, né, que começou com aquele caso lá na Itália, né, de um cachorro da Itália, e aqui no Brasil também foi publicado esse de Juiz de Fora, que era um cachorrinho que 10 dias depois que o dono já estava doente, ele apresentou também manifestações muito semelhantes às manifestações aqui já relatadas, com vesículas, né, uma certa apatia. Então, é recomendado que os tutores que estão doentes afastem do seu pet, não façam carinho, não deixe o pet frequentar a mesma cama, o mesmo local, porque senão o pet ele pega mesmo também como os humanos pegam. E a evolução dessas lesões, né? Uma vez que todas as crostas secaram, caíram, tal, aí sim a pessoa passa a ser não mais contagiosa, né? Enquanto tiver crosta ainda mas depois que cai não deixa de ser contagiosa. E no final ela deixa aquela pele um pouco mais clara ou mais escura, que seria assim só uma lesão hipocrômica, hipercrômica, que não é muita cicatriz inestética, não. E, por fim, o diagnóstico diferencial, né? Então, toda vez que a gente tiver, principalmente esses casos atípicos, a gente tem que lembrar da varicela, mas aí existe o polimorfismo, que não acontece lá, né, com a monkeypox, a doença mão-pé-boca, o herpes zoster, que é mais concentrado, né? Que também dói muito, herpes simples, o molusco contagioso, embora o molusco seja umbilicado na sua pápulazinha, ele não é uma lesão líquida, ela é uma lesão sólida, então, já na monkeypox, a lesão é de conteúdo líquido, é vesícula, é pústulo, né? No molusco, a lesão é pápula, é uma lesão sólida, e o sarampo, né? Erupções às drogas, erupções cutâneas alérgicas, e também atentar para as possíveis co-infecções, porque o paciente pode ter monkeypox e ter também outra doença ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ficar atento para dar o diagnóstico. Então, era isso. Quero agradecer a todos pela paciência. Estou à disposição. Muito obrigado.